Olá, quarto ano! Vamos para a aula de História. Meus amores, na nossa aula de hoje, a tia vai fazer a correção da nossa prova de História. Vamos lá. Temos aqui, a avaliação de História, onde vocês fizeram. A tia vai fazer a correção de cada questão e fazer o comentário. Questão número 1. A família real fugiu para o Brasil por que razão? Hein, crianças? Qual foi o motivo, da família real ter fugido para o Brasil? Vamos ver. Napoleão queria fortalecer a Inglaterra porque teria como vender os produtos que fabricava? Ou Napoleão queria enriquecer a Itália porque teria como vender os produtos que fabricava para a Inglaterra? Ou Napoleão queria enfraquecer a Inglaterra porque não teria como vender os produtos que fabricava? E aí, crianças, qual a resposta correta, hein? Por que a família real veio para o Brasil? Em razão de quê? Eles estavam fugindo de Napoleão Bonaparte. O nome dele era Napoleão Bonaparte. Eles estavam fugindo dele por quê? Napoleão queria, meus amores, era enfraquecer a Inglaterra, tá? Porque se eles enfraquecessem a Inglaterra, ela não teria como vender os seus produtos, tá? Porque naquela época a Inglaterra era o país que mais produzia produtos, ele vendia produtos para vários outros países. E Napoleão já vinha aí, tirando a coroa de alguns países, e em sequência ele estava indo para Portugal, também querendo obrigar ao rei Dom João, também a desistir de negociar com a Inglaterra. Aí, como Dom João já tinha alguns negócios com a Inglaterra, ele não quis se envolver. Aí ele falou: eu vou embora para o Brasil. Aí foi por isso, tá, crianças, que naquela época a família real veio para o nosso Brasil. Eles vieram fugindo de Napoleão Bonaparte, porque ele queria enfraquecer a Inglaterra, tá? Porque eles não teriam como vender os seus produtos que fabricavam. Então a nossa resposta correta é essa. Agora vamos para a questão 2. Qual foi o maior benefício que o Brasil recebeu com a vinda da família real? Hein, crianças? A partir do momento que a família real se instalou aqui no Brasil, qual foi o maior benefício para o nosso país? A saída do imperador alemão Napoleão Bonaparte? Ou foi extinta a colônia e o Brasil tornou-se Reino Unido de Portugal? Ou teve a criação das capitanias hereditárias e as indústrias? Qual a resposta correta? É a do meio, crianças. O Brasil deixou de ser uma mera colônia, tá? E tornou-se Reino Unido ao de Portugal. Essa é a nossa resposta correta aí. Vamos passar para a questão 3 da nossa provinha. Questão 3. Assinale a alternativa correta. Dom Pedro I foi o segundo imperador do Brasil, criança? Dom Pedro I foi o quê? O primeiro imperador do Brasil. Então essa você já poderia ter eliminado aí, crianças? A segunda. A proclamação da independência ocorreu de maneira pacífica? Tranquila? Não, tá? Não foi, tá, crianças? Naquela época teve aí, várias revoltas também, Dom Pedro teve que juntar junto com seus soldados da época para proclamar a independência. Então essa também está errada. Então só sobrou a última. A população não aceitava que o Brasil voltasse à posição de colônia de Portugal? E aí, essa está correta? Sim. Lembra, no começo, eles queriam o quê? Que Dom Pedro I voltasse para Portugal, Os governadores de Portugal, as pessoas que moravam em Portugal. Eles queriam que Dom Pedro voltasse para Portugal, Dom Pedro I voltasse para Portugal, porque eles queriam que o nosso Brasil voltasse a ser uma mera colônia. Aí a população reagiu, a população brasileira reagiu e pediu para Dom Pedro ficar no nosso Brasil. Foi o que aconteceu lá quando comemoramos o Dia do Fico, lembra? Dia 9 de janeiro
foi o dia em que Dom Pedro I falou que ia ficar no nosso Brasil. Aí esse dia é conhecido como Dia do Fico. Então a nossa resposta correta é a última. Questão 4. Por que a maioria dos imigrantes que chegaram ao Brasil no final do século XIX e no início do século XX se concentraram na região sul? Porque o governo estava distribuindo lotes de terra para quem quisesse plantar e o maior objetivo era povoar a região sul? Ou porque o governo estava distribuindo lotes de terra para os escravos e o maior objetivo era construir casas? Ou a última opção aqui, porque o governo estava cansado das invasões e o maior objetivo era retirar os invasores da região sul? Errado também, né? A resposta correta da nossa prova é a primeira, porque o governo ele estava distribuindo lotes, tá, de terra para quem quisesse plantar e o maior objetivo era povoar a região sul. Então essa é a resposta correta da nossa prova, na questão 4, a primeira. Questão 5. Os principais imigrantes vieram dos seguintes países. Vamos ver qual a opção correta. Japão, Alemanha, Itália, China. Ou Itália, Espanha, Portugal e Alemanha. Ou Espanha, Portugal, Japão e Alemanha. Qual dessas alternativas está correta? Hein? De qual local, né? De quais países que vieram os principais imigrantes? A nossa resposta aqui, ó, a do meio, tá? Eles vieram da Itália, da Espanha, de Portugal e Alemanha. Questão 6. Como foi chamado o período entre a abdicação de Dom Pedro e o início do governo de Dom Pedro II? E aí, meus amores? No caso aqui era Dom Pedro I, né? Ok? Então, como foi chamado o período entre a abdicação de Dom Pedro, tá, crianças? E o início do governo de Dom Pedro II? Foi período regencial, período permanente ou período provisório? Em que Dom Pedro deixou, né, o império e deixou o seu filho Dom Pedro II para governar. Foi o período regencial, tá? Que até nesse caso, nessa época, Dom Pedro II, ele só tinha 5 anos, ele não pôde assumir. E quem assumiu foram naquela época foram os regentes, que eram os homens que eram os mais importantes, os políticos daquela época. Aí eles ficaram administrando, comandando o nosso país até que Dom Pedro completasse a maioridade, tá? Que não aconteceu, né? Ele assumiu, tá? Ele se tornou imperador bem antes, né? Foi com 14 anos que ele se tornou imperador, tá bom, crianças? Ok? Então a resposta certa é período regencial. Continuando agora, questão 7. Questão 7, temos aí. Quais foram as revoltas que ocorreram no período regencial, crianças? Foi a Revolta dos Alfaiates e a Revolução de 1817. Foi a Guerra dos Emboabas ou a Guerra dos Mascate. Ou foi a Guerra dos Farrapos, Cabanagem, Sabinada ou Balaiada, hein? Quais foram as revoltas que aconteceram no período regencial, crianças? Foi a nossa última aqui, ó. Guerra dos Farrapos ou Farroupilha, Cabanagem, Sabinada ou Balaiada. Essa era a resposta correta. Questão 8. Qual foi a principal atividade econômica no país durante a República, hein? Foi a cana-de-açúcar? Foi o café ou foi o ouro? Foi o café, tá? Essa era a resposta correta. Foi a principal atividade durante a República. Questão 9. Lei que foi assinada pela princesa Isabel no dia 13 de maio de 1888.
proibindo a escravidão no Brasil. Que lei foi essa? Lei dos sexagenários, lei do ventre livre ou lei áurea, hein? Foi a lei áurea, né? A lei que deu liberdade aos escravos. E a última questão da nossa prova de história, meus amores, vamos lá? Em que dia se comemora o dia da proclamação da República? E qual o nome do primeiro presidente do Brasil, hein, crianças? Vamos lá? 15 de novembro de 1889, que foi Floriano Peixoto. 15 de novembro de 1889, Marechal Deodoro da Fonseca. Ou foi 15 de novembro de 1899, por Lula? Qual dessas alternativas está correta? É a do meio, tá? Essa é a resposta correta, tá? A proclamação da República aconteceu em 15 de novembro de 1889. E o nosso primeiro presidente foi Marechal Deodoro da Fonseca. Tá, crianças? Então fica aí, meus amores, a correção da prova de história, tá? Se você tinha alguma dúvida, agora a tia Nalva também tirou a dúvida das provas, tá? Fiz a correção de toda a prova com vocês, ok? Então essa foi a nossa aulinha de história de hoje, onde a tia fez a correção da nossa prova. Beijinhos, meus amores, até a nossa próxima aula.